Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Venho à tribuna nesta segunda-feira, senhor presidente, para fazer um registro de alguns eventos importantes que tive a oportunidade de participar a semana passada. Inicialmente, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, uma reunião da coordenação latino-americana dos partidos socialistas se reuniram no Rio para discutir um tema fundamental, um tema que está na ordem do dia do nosso país. O tema era transparência e corrupção. E com a participação de representantes dos partidos socialistas da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile. Estava presente o embaixador Gasmuri, do Chile, que é do Partido Socialista. Aliás, tem toda uma história, foi secretário-geral do Movimento de Ação Popular Unificada, uma das agremiações que participava da Unidade Popular, que elegeu Salvador Allende e que terminou derrocado por Pinochet, né, no sangrento golpe de 1973, com milhares de chilenos mortos e desaparecidos. E também estava presente o presidente nacional do nosso partido, Carlos Siqueira, né, o coordenador dessa coordenação, né, o coordenador dos partidos socialistas da América Latina, o nosso companheiro de partido. Enfim, estava vários partidos ali representados e o tema do debate contou com uma mesa redonda com a participação do Gil Castelo Branco, de Contas Abertas, que hoje talvez seja um dos especialistas nessa área da transparência dos gastos da União. É profundo conhecedor do orçamento público federal e tem identificado, inclusive, algumas questões que deram origem a procedimentos e investigações, como é o caso das pedaladas praticadas pelo governo da presidente Dilma em relação aos bancos públicos. Também participou dessa mesa redonda conosco, eu presidi a mesa redonda, o representante da Argentina, dos secretários municipais da província de Santa Fé, Horácio Guibaldi, e o Bruno Brandão, da Transparência Internacional. Antes da apresentação dessa mesa redonda, o Partido Socialista Brasileiro lançou o documentário 6 anos da Lei Complementar 131, da Lei da Transparência. Um documentário que conta a história da aprovação da lei aqui no Senado, depois na Câmara Federal, a promulgação e esses 6 anos de implementação da lei, que hoje obriga todos os entes públicos a colocar em tempo real em suas páginas de transparência, em seus portais de transparências, as receitas e as despesas públicas detalhadas. Essa reunião do Rio se prolongou ao longo do dia e já na noite eu viajei para Macapá e na sexta-feira à tarde eu participei de um ato emocionante, um ato em que se analisava os 6 anos também de uma lei importantíssima, a Lei 11.970, de 2009, de autoria da deputada Janete Capiberibe, que previne o escalpelamento. O escalpelamento é um acidente causado pelas embarcações, não é? E é um acontecimento muito trágico na vida de milhares de pessoas em todo o país. O acidente acontece quando o cabelo, principalmente das mulheres que têm os cabelos longos, é enroscado no volante ou no eixo dos motores. E aí provoca o escalpelamento, é uma coisa terrível, e são milhares de vítimas, não é? E a partir da lei, eu tomei conhecimento do relatório que foi apresentado, não é? Estavam presentes várias vítimas, não é?
de escalpelamento provocado por esses equipamentos, esses motores com eixos descobertos que navegam em todo o país, não é só na Amazônia, mas a maior incidência é na Amazônia. E eu tive conhecimento que, a partir da lei, que foi promulgada em 2009, e as ações todas promovidas pela Marinha do Brasil e coordenada pela deputada Janete, fez com que, no Amapá, nos últimos 4 anos, tivesse zerado o escalpelamento. Nós não tivemos nenhum caso de escalpelamento em todo o país. Houve uma redução de 75%, portanto, uma razão de comemorar e mostrar que um agente político pode promover, pode patrocinar causas fundamentais, decisivas para a melhoria da vida coletiva. O fato de termos evitado tantos escalpelamentos, porque é uma tragédia que marca as pessoas, não apenas fisicamente, mas também internamente, para sempre. Eu fiquei muito emocionado de ver aquelas manifestações, e, na oportunidade, a deputada entregou às pessoas que estavam ali participando uma manifestação de carinho e de solidariedade das camponesas latino-americanas que, num congresso na Argentina, resolveram cortar os seus cabelos, para enviar as pessoas mutiladas por esse acidente para a confecção de perucas. E foi assim um dos momentos mais emocionantes que eu vivi nessa última semana. À noite, participei também de um seminário promovido pela Fundação João Mangabeira, em Macapá, um seminário que buscou analisar a conjuntura nacional e o cenário político no Amapá. Nesse seminário participou o economista José Ramalho, o engenheiro Rui Smith, o vice-prefeito de Macapá, Alan Salles, coordenado pelo ex-governador Camilo Capiberibe, que é o coordenador da Fundação João Mangabeira. E também obtive informações que me impressionaram muito. Por exemplo, o estado do Amapá, se fala tanto em crise, mas as receitas de transferências da União para o estado do Amapá, até outubro, cresceram em 105 milhões de reais. Portanto, não há de se falar em crise de falta de recursos no Amapá, porque as transferências federais cresceram já o ICMS, não é? Que é o imposto de responsabilidade local do Estado, decresceu em 60 milhões de reais. E em todos os demais estados da Federação, essa informação levantada pelo economista, que foi ex-secretário de Planejamento do Estado, nos mostrou que houve uma redução. E pior do que essa redução, quer dizer, essa redução foi, evidentemente, nos parece uma negociata, não é, entre uns poucos e aqueles que ganharam as eleições no ano passado, para não recolher o ICMS, e o governo já anuncia um refis. Veja, isso aqui me parece algo criminoso e absurdo, porque a sonegação fiscal no nosso país, segundo um levantamento, um estudo feito, senhor presidente, pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, eles fizeram um estudo com base no orçamento de 2014 e detectaram que 27,6%, ou 518 bilhões de reais, são pagos pelo contribuinte, são pagos pelo cidadão, pelas cidadãs brasileiras, mas esse dinheiro é surrupiado na ponta da arrecadação. Ou seja, é um dinheiro que deixa de entrar nos cofres da nação, nos cofres do Estado, 518 bilhões de reais. Olha, eu tive dando uma olhada no ranking dos maiores sonegadores do país. E a empresa número 1, campeã de sonegação, é a Vale do Rio Doce. São quase 46 bilhões de reais. Na verdade, a Vale não paga imposto. Ou seja, essa empresa continua pública, porque ela não recolhe os impostos que paga. É uma história muito mal contada
Eu comparei com a China, senhor presidente. Na China não se paga imposto, mas o Estado é dono de tudo, quando não é dono é sócio em 50% de tudo. Então, todos os lucros vão para o Estado. Aqui me parece uma sociedade um pouco a lá chinesa, mas sendo o setor privado levando todas as vantagens. Porque se a Vale não paga os impostos, não é? Aí a concorrência é uma coisa desleal, porque a sonegação ela tem ela atinge duramente a concorrência. Não é? Quando você não paga imposto, você pode vender mais barato. Enfim, nesse seminário, nós tivemos a oportunidade de ver que o Estado lá está recebendo mais dinheiro de transferências da União, mas está deixando de cumprir o seu dever de arrecadar e promete fazer refinanciamento do dinheiro que é do cidadão. Olha, enquanto continuar com esse refinanciamento de dívidas, ninguém vai pagar imposto. Está pendurado 520 bilhões na CARF, senadora. Tem 520 bilhões que está sendo discutido, e aí apareceu a Operação Zelotes, que é pela primeira vez, porque o cidadão brasileiro está acostumado, sabe que a corrupção na ponta da aplicação é algo muito popular, porque se pratica nas prefeituras, se pratica nos governos do Estado, se pratica no judiciário, no legislativo, em todo canto. Já a evasão fiscal, a sonegação, até é um nome diferente, porque sonegação é roubo, não é? Quem sonega uma informação e deixa de entregar ao cofre do Estado aquilo que o contribuinte já pagou. Portanto, essa é uma constatação cada vez que surge diante dos nossos olhos e que a gente precisa tomar providência. E tem mais uma questão. Tem mais uma questão que eu acredito que é o pacto. Tem um pacto político para não mudar nada. Desde 1995 até hoje, toda a legislação de punição da sonegação foi revogada. Então, hoje no Brasil não é crime sonegar. Você pode sonegar imposto, não é? E seguro de que não vai para a cadeia. Não é? Então, isso aí é algo que impede o desenvolvimento dessa sociedade. Porque em todos os países de ponta, os países industrializados, os países que são com os maiores índices de desenvolvimento humano, lá, se você sonegar imposto, você vai para a cadeia. No Brasil, não. No Brasil, você pode sonegar que você está garantido que não vai lhe acontecer absolutamente nada, a não ser que, se a fiscalização, por acaso, detectar, você pode devolver o imposto sonegado e está perdoado. É como se alguém roubasse a tua televisão, usasse 2 anos, aí, de repente, a polícia pega, ele devolve a tua televisão e fica por isso mesmo. Esse é um dos graves problemas do país. É claro que, no correr da discussão, não é, com pessoas muito bem informadas, nós também tivemos a informação sobre a dívida pública e sobre a corrupção na ponta da aplicação, que leva anualmente em torno de 80 a 100 bilhões de reais, que é desviado. Não é? Tem o caso aí da Lava Jato, que as investigações estão mostrando, não é, os volumes fantásticos de recursos, mas não é só a Lava Jato. A Lava Jato é uma grande soma, mas se nós somarmos todos os recursos desviados, desde as prefeituras até os órgãos públicos federais, aí nós vamos ver que é infinitamente maior do que a Lava Jato. Ou seja, a corrupção do varejo é maior do que a corrupção do atacado. E, por último, senhor presidente, no sábado, a convite do governador do Amapá, governador Valdez Góes, eu estive juntamente com o senador Davi Alcolumbre no lançamento de uma obra importantíssima, a construção de 7 quilômetros de ramais que vão servir os pequenos agricultores do Polo Hortifrutigranjeiro de Macapá e no Centro de Desenvolvimento Rural, onde serão implantadas 3 fábricas. Essa pavimentação asfáltica foi contemplada num projeto aprovado por nós, uma ação nossa junto
junto ao Ministério da Integração, ainda governador do Estado, Camilo Capiberibe, que organizou os projetos, e era ministro o nosso companheiro de Senado, Fernando Bezerra, ministro da Integração Nacional. E a equipe técnica elaborou os projetos, e esse projeto consta dessa pavimentação asfáltica para facilitar o escoamento da produção e a construção de 3 fábricas, uma de polpa de frutas para poder aproveitar e agregar valor na comunidade, ao cupuaçu, ao açaí, enfim, a tantas frutas que nós temos ali. Então, nós vamos ter uma fábrica destinada a esses agricultores familiares do polo e do mini-polo, que são 2 regiões no distrito da Fazendinha, do município de Macapá. Também vamos ter um pier de atracação no Igarapé da Fortaleza, que é um rio maravilhoso, que separa a cidade de Macapá e de Santana, que está razoavelmente preservada, e a ideia é transformar ali num centro turístico, dada a beleza da paisagem e também, evidentemente, não só a paisagem ambiental, mas a paisagem humana, né? Ali é uma área ribeirinha em pleno centro da cidade. Então, a ideia é desenvolver o turismo com a implantação desse pier para embarcações, para transporte de turistas e também, claro, de cargas, né, vinda da região ribeirinha. Então, esse projeto, o total dele é 16,5 milhões, com a contribuição de emendas nossa, de projetos nossos junto ao Ministério da Integração, do nosso mandato, de 13 milhões e 3,5 milhões do governo do Amapá. Estava presente lá a comunidade, e a comunidade ficou muito feliz, porque as obras devem ter começado hoje. As máquinas já estavam lá, então as máquinas começaram hoje. Foi surpreendente essa nossa participação, porque as pessoas acham que os adversários políticos não se sentam para conversar. Mas os adversários políticos, um é governador, o outro é senador, outro é deputado federal, e todos nós temos uma obrigação e uma função representativa, e temos a obrigação de nos sentar e discutir aquilo que é de interesse da comunidade. Então, esse projeto, pela grandiosidade do projeto, ele nos obriga a conversar permanentemente, a conversar com o governador, conversar com o ministro da Integração, conversar com o prefeito, conversar com a comunidade, para que se transforme em realidade toda esse conjunto de ações de um grande programa, de um grande projeto que nós denominamos de Igarapé Sustentável. Então, quando se fala de Igarapé Sustentável, a opinião pública já sabe que é um projeto que integra várias ações e que tem como objetivo a valorização dos recursos locais, do desenvolvimento das cadeias produtivas locais e, claro, da preservação do patrimônio ambiental de toda a comunidade. Portanto, era esse o meu relatório do final de semana, das atividades que desenvolvemos, não é? Muito ricas, um debate muito interessante, não é? Que é coordenado pelo nosso companheiro Beto Albuquerque, que foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Marina Silva e que é o coordenador dos partidos socialistas da América Latina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.